Conceda a palavra à senadora Vanessa Graziotin, senadora pelo PCdoB do Amazonas, requerente desta homenagem no Senado Federal. Muito obrigada, senhor presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros. Quero cumprimentar as integrantes da mesa, Elza Campos, coordenadora da União Brasileira de Mulheres, Liege, que aqui representa a Federação Internacional de Mulheres, FEDIM. Quero cumprimentar Olgamir, secretária das Mulheres do Distrito Federal, cumprimentar a conselheira das mulheres, membro do Conselho Nacional das Mulheres, Lúcia Rincon, e quero cumprimentar a Rosângela, que aqui está representando a nossa queridíssima ministra Meneguzzi, que está em viagem, está no Cairo, salvo engano, mas está muito bem representada. E quero cumprimentar todas as presentes, os presentes, e a deputada João Moraes já relatou os estados que aqui estão representados. 11 fisicamente, mas assistindo à sessão, não tenho dúvida nenhuma, deputada João Moraes, todas as unidades do nosso querido país, do nosso Brasil, estão participando dessa sessão. E dizer, em primeiro lugar, da minha alegria de estar aqui neste ano de 2013, comemorando os 25 anos de fundação da União Brasileira de Mulheres, entidade da qual eu também faço parte. Não tive a honra nem a alegria de ser sua presidente, mas tenho muita alegria de, nesses 25 anos, acompanhar as lutas e as grandes mobilizações levadas a cabo pela União Brasileira de Mulheres. E como fez a deputada Jo, que foi a primeira presidente da União Brasileira de Mulheres, eu quero homenagear todas as presidentes, inclusive Elza, através da nossa deputada João Moraes, que hoje coordena a bancada feminina na Câmara dos Deputados. Dizer que, apesar de não ter sido presidente da UBM, eu tomei parte do seu nascimento. No ano de 1988, eu, como muitas mulheres que aqui estão, presidente Renan Calheiros, andava muito pelo Congresso Nacional participando dos lobbies. Eu, particularmente, fazia parte de 2 grandes lobbies, o da educação, pois era vice-presidente da CPB à época, que era a Confederação dos Professores do Brasil, que só a partir da nova Constituição era que os servidores públicos puderam voltar a ter o direito de se sindicalizar e, assim, seus sindicatos foram criados. E o outro grande movimento era o que se chamava Movimento de Mulheres, que teve um grande apoio de uma bancada também pequena, mínima, mas muito aguerrida, como é, até hoje, a bancada de mulheres do Congresso Nacional. A bancada, à época, foi apelidada de bancada do batom. E não há dúvida nenhuma que nós temos um outro país, nós passamos a construir um novo país a partir de 1988, com a promulgação da nova Constituição brasileira, conhecida por todos como Constituição Cidadã. E no aspecto que diz respeito à luta das mulheres, penso que vitória maior não podíamos ter tido. A Constituição brasileira considera crime qualquer tipo de discriminação praticada em solo brasileiro, qualquer tipo, seja por questão de opção sexual ou discriminação contra as mulheres, enfim, discriminação de raça, qualquer tipo. E creio que nós, mulheres, podemos dizer e bater com muita força no peito. Nós temos parte dessa Constituição que procurou olhar, antes de mais nada, para a população brasileira, para o povo brasileiro. E de lá para cá, temos tido inúmeras vitórias. Vitórias no que diz respeito à aprovação de novas leis. Creio que um marco importante tem sido a Lei Maria da Penha, que é uma lei exemplo para vários países do mundo no enfrentamento da violência contra as mulheres, que não deve ter o enfrentamento como qualquer outro tipo de crime, porque não é um tipo comum de crime. A violência doméstica contra as mulheres é aquela que as mulheres sofrem
no seu porto seguro, no lugar que deveria ser o seu próprio berço, o seu porto seguro, e lá é que ela sofre violência, no geral, por pessoas de convivência familiar, pais, padrastos, companheiros, maridos, namorados. Então, sem dúvida nenhuma, a Lei Maria da Penha também tem a digital do movimento de mulheres no Brasil inteiro. Conseguimos, depois de 1995, creio que em 1996, aprovar uma lei que estabeleceu uma mudança na legislação eleitoral brasileira, senador Renan Calheiros, que foi a criação das cotas, mais cotas de mulheres para compor chapas que concorressem às eleições, chapas proporcionais, de coligações ou de partidos políticos. No mínimo, 30% das vagas tem que ser ocupada por um gênero diferente, no caso, pelas mulheres, que nós é que temos uma participação ainda muito aquém daquilo que podemos e daquilo que queremos na política brasileira. E de lá para cá se vai mais de uma década. E o balanço que fazemos dessa última década, dessa mais de uma década de vigência do estabelecimento de cotas por partidos, cotas de candidaturas, é que conseguimos um avanço muito pequeno. E hoje, senhoras companheiras, companheiros, presidente Renan, 2013, podemos dizer com muita alegria que o Brasil é uma das maiores nações do mundo, não apenas do ponto de vista da sua extensão territorial, mas do ponto de vista da sua economia. Somos a 7ª economia do mundo, do ponto de vista da sua população, de algumas políticas importantes sociais que são praticadas e que vêm sendo praticadas nos últimos tempos, que foi capaz de tirar da miséria, da pobreza, um número significativo de pessoas e de famílias brasileiras. Um país importante, líder do seu continente latino-americano. Um país importante no aspecto ambiental, também inovador, não só na política, mas de ações. Mas um país que ainda ostenta a 187ª posição quanto à presença das mulheres no parlamento. O senador Eunício, e eu aqui registro a chegada do líder do PMDB, senador Eunício Oliveira. No continente das Américas, as 3 Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, o Brasil só perde para 3 outras nações quanto à presença das mulheres nos parlamentos. Perdemos para o Panamá, perdemos para o Haiti e perdemos para St. Kitts, uma pequeníssima ilha no Caribe, quanto participação. Ter 8%, 9% em média de presença das mulheres no parlamento, nos parlamentos, não é normal, não é natural. Num país que mais de 50% dos eleitores são mulheres. Num país onde nós, mulheres, produzimos quase que a metade de tudo que é produzido em nossa nação. Um contingente da população que tem o melhor nível de escolaridade, mas não está presente na política. E se não está presente na política, não conseguimos avançar também na nossa presença em outros espaços importantes para o empoderamento das mulheres. Um dia desses eu li uma entrevista importante e considerei-a ainda mais importante por se tratar de uma mulher norte-americana, executiva, alta executiva de uma das empresas mais importantes do mundo, e ela dizia o seguinte: me incomodava muito ver a geração da minha mãe distante de todos os espaços de poder. E eu olhava para o lado, primeiro no colégio, e via que as melhores alunas eram mulheres. Quando cheguei à faculdade, olhava para os lados e via que os melhores alunos, os mais aplicados, os que tiravam mais notas, os que mais se dedicavam, eram mulheres. E ela dizia: a minha geração vai mudar o quadro, porque a minha geração vai ser diferente da geração da minha mãe. Vai ser diferente porque a minha geração vai estar presente na política, vai estar presente nos cargos de direção, vai estar presente nos lugares onde deve estar presente, no mínimo, na proporção em que participa na sociedade. E ela escreveu um livro para dizer da sua decepção, porque veio a sua geração e as mulheres não se fizeram presentes.
nem na política e nem nos cargos de direção. É por isso que no mundo inteiro e não só no Brasil, nós precisamos de políticas afirmativas, políticas que ajudem a fazer com que a democracia, com que a igualdade social sejam exercitadas na prática, porque não basta um texto legal dizer todos são iguais perante a lei. É preciso que hajam condições para que nós alcancemos essa igualdade. Portanto, penso que hoje uma das principais lutas que nós travamos no Brasil inteiro é pelo empoderamento das mulheres, pela nossa participação na política. Daí que é muito importante, na reforma política, debatermos essas questões. Argentina, França, muitos países do mundo hoje passaram de uma representação que variava de 10% a 15% para uma representação que varia de 25% a 40%. E chegaram lá porque fizeram reformas políticas, porque mudaram a legislação eleitoral e porque estabeleceram dois caminhos. Um é o caminho da cota efetiva, ou o outro, o caminho da lista de candidaturas com alternância entre homens e mulheres, que é o que nós queremos para o nosso país. Portanto, estar aqui comemorando os 25 anos da União Brasileira de Mulheres é estar comemorando a própria luta emancipacionista das mulheres. Porque nós jamais poderemos dizer que vivemos numa democracia se a mulher não tiver presença garantida em todos os espaços reservados à humanidade. Enquanto isso, nós não poderemos dizer vivemos numa democracia. Então, juntos, homens, mulheres, vamos construir essa democracia. A democracia que tem a lado, homens e mulheres construindo uma nação mais justa, uma nação onde meninos e meninas tenham a diferença apenas no nome, mas não tenham diferença nenhuma no tratamento que a sociedade lhes reserva. E, deputada Jo Moraes, a senhora concluiu aqui com um poema muito bonito. Poderia ter concluído o seu pronunciamento com um poema de sua autoria, porque, além de tudo, a senhora é uma grande poetisa. Eu, como não tenho essa habilidade, vou concluir também o meu pronunciamento, antes homenageando mais uma vez as mulheres que vieram do Brasil inteiro, em particular do meu querido estado do Amazonas. Quero homenagear as mulheres. Não faço apenas em meu nome, faço em nome de toda a bancada feminina do nosso partido, o PCdoB, deputada Jo Moraes. Elas não vieram, mas todas elas mandaram belíssimas mensagens, uma mais linda do que a outra, e que vamos considerar como lidos, senão meu pronunciamento não acaba. Mensagens recebidas, coordenadora Elza, da deputada federal Alice Portugal, da deputada Luciana da Bahia, da deputada Luciana Santos de Pernambuco, da deputada Perpétua Almeida do Acre, da deputada Jandira Fegali do Rio de Janeiro e da deputada Manuela Dávila do Rio Grande do Sul. E dizer o seguinte: citei 5 nomes, a 6ª deputada federal do PCdoB, a Jo Moraes, que está na mesa. E o PCdoB tem muito orgulho de dizer que é o partido que tem a maior presença de mulheres na sua bancada federal. Quase 40%. O país será outro quando todos os partidos tiverem o mesmo percentual de mulheres participando ativamente da política brasileira. Muito obrigada e viva os 25 anos da União Brasileira de Mulheres.